Vamos falar de mercado, vamos falar um pouquinho ainda dessa história do Alan, do mercado, o negócio esquentou e parece que vai, Também das tratativas entre Manchester City e o atacante Alan do Palmeiras. Arthur oficialmente livre no mercado. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o atacante Alan do Palmeiras já se acertou com o Manchester City, mas o clube inglês ainda não convenceu o Verdão de que o negócio pode ser bom para todas as partes. O Palmeiras bateu na tecla de que quer pelo menos 40 milhões de euros ou 240 milhões de reais para vender o atacante de 22 anos de idade. Importante registrar que o Manchester City vê o Alan hoje como um substituto ideal para Savinho, que acaba de trocar o Manchester City pelo Tottenham. Acabei de contar, trata-se da maior venda da história do Manchester City, operação de 601 milhões de reais. A ideia do City é investir bem menos do que a metade dessa grana. Nesse momento a oferta foi inferior a um terço. O Palmeiras bate na tecla de que se chegar a 240 milhões de reais, o negócio pode acabar acontecendo. O Verdão que tem 70% dos direitos econômicos do Alan. O Alan, inclusive, é um grande trunfo para o Manchester City. Ele, seu representante, tem afirmado para os dirigentes do Palmeiras e também para o técnico Abel Ferreira, que essa transferência é a chance da vida dele. E eles vão trabalhar muito para que o negócio aconteça. E Arthur está oficialmente livre no mercado. Nas últimas horas, o volante brasileiro de 32 anos de idade rescindiu seu contrato com a Juventus e está livre para assumir ou para escolher seu próximo clube. Tudo se encaminha para que o Arthur reapareça no futebol brasileiro. Resta saber quem vai ter coragem de assumir aqueles 100 milhões de reais num contrato de 3 anos que o Arthur pede. A tendência é que o Arthur precise baixar bastante sua pedida para voltar ao futebol brasileiro. Jogador que já foi do Barcelona, da seleção brasileira, mas que não vive o melhor dos momentos. A passagem pelo Grêmio dá para dizer que foi uma passagem ok, sem grande brilho, mas deixando em alguns momentos uma boa impressão. O Arthur tinha mais um ano de contrato com a Juventus, onde ganhava 5 milhões de euros por temporada. Juventus e Arthur também discutiam em relação a 5 milhões de euros pendentes. No fim das contas, tudo acertado, e agora basta que clubes brasileiros se acertem com o Arthur para que possam avançar numa contratação interessante. O Corinthians era talvez aquele com mais desejo, ou pelo menos publicamente aquele que mais tinha intenção de contratar o Arthur. Só que o Timão já deixou bem claro que talvez não consiga se livrar do transfer ban até o fim dessa janela marcada para 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você: o Arthur caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o assunto, beleza? Eu estava até pensando aqui para falar com vocês o seguinte: o Manchester City, ele não perde negócio, né? Não perde negócio. A gente já viu aí outras 2 vezes no Palmeiras. Quando o Manchester veio para levar o Gabriel, aí até o Guardiola ligou pro Gabriel Jesus, falou com ele, tal, e levou. Depois foi a vez do Vitor Reis, e aí conversaram com o Abel Ferreira. Acho que foi o Guardiola também que falou com o Abel Ferreira. Vitor Reis foi embora, 35 milhões de euros. E agora é a vez do Alan. Todas as vezes que o Manchester City veio para contratar algum jogador da forma como veio para falar agora com o Alan, levou. Porque o City realmente, quando vem, não perde negócio. E eu acho que o Alan já foi, tá? Pelo que eu pude apurar, tem uma reunião na terça-feira para sacramentar o negócio. Mas nesses valores aí de 37,5 milhões fixos, né? E mais 4,5 em bônus, o Palmeiras vai ter que fechar o negócio, né? Não tem como segurar um jogador como o Alan, com 22 anos, que quer jogar na Inglaterra também. E aí aparece um time como o Manchester City, que briga por tudo, disputa por tudo, é um gigante europeu e com certeza vai fazer com que o Alan desponte ainda mais. E o Alan, depois dessa negociação, ainda vai para a seleção. Pode escrever aí. O Alan, depois dessa negociação, entra no radar do Ancelotti. Eu não sei não se o mês que vem, já em setembro, ele não apareça aí na convocação para a seleção brasileira. Então o staff do Alan já está adiantando toda a questão contratual, já está praticamente certo, falta o Palmeiras se acertar. Pelo que eu sei, a reunião é terça-feira isso vai ser sacramentado aí. O Alan deve mesmo ir para a Inglaterra, jogar Premier League pelo Manchester City, tá? Então, uma boa venda para o Palmeiras, começou o ano aí, esse primeiro semestre com déficit, precisa vender, aparece uma proposta como essa, o menino quer ir embora para jogar também lá na Europa, então não tem muito o que fazer. Um valor como esse não tem como segurar. O Palmeiras tem que vender o Alan, vai ser bom para o Alan, bom para o Palmeiras, bom para o City também.
fica bom para todo mundo. E a gente é que vai sentir saudade de mais um craque, né? Deixando o Palmeiras mais uma cria da academia indo embora. Mas tem outros, né? Daqui a pouco vem Eduardo Conceição. O Abel pode ajeitar esse time, põe o Alan pro lado ali. O Alan não, o Alan tá indo. O Arias pro lado do Alan. Tem o Maurício para jogar pela esquerda. Tem o Paulinho, lembra do Paulinho? Tem o Paulinho que pode jogar por ali também. Então ele tem algumas opções, só falta o Paulinho voltar a jogar, né? E que pode resolver a parada, além de ir pro mercado, né? Tem um Luiz Henrique dando sopa aí também, que joga ali pelo lado direito, né? Que é só chegar lá com uma proposta também de 25 milhões, conversar bem direitinho, é capaz de trazer um jogador que já foi para a Copa do Mundo, inclusive. É um grande negócio, hein? Grande negócio. Vamos ver como é que o Palmeiras se movimenta aí nesse mercado, depois da provável saída do Alan, e a gente vai estar aqui para contar para vocês tudinho o que vai acontecer, tá? Então já falei que amanhã tem live depois do jogo, convidar todos vocês para o jogo de amanhã, depois a gente falar sobre isso. E também tem ingresso para você amanhã, hein? Então você não pode ficar de fora dessa, né? O Palmeiras deve ir com o time titular, mesmo com o jogo de quarta-feira contra o Santos. É a liderança do brasileiro que está em jogo, não dá para poupar. O Palmeiras já enroscou demais no brasileiro e agora tem que botar o time titular. Não poderia ter perdido para o Galo, não poderia ter perdido para o Fluminense, empatado com o Inter em casa. Se tivesse vencido pelo menos 4 pontos desses que perdeu, né? Foram 2 para o Inter, 3, 6, 8 pontos perdidos. Se tivesse ganho pelo menos 4, daria até para dar uma mexida no time, né? Agora não dá. Tem que ir com o time titular amanhã para ganhar do Vasco e depois com o time titular também para ganhar do Santos. Não tem conversa. É a situação que o Palmeiras está na competição. E aí é claro que tem uma avaliação do departamento fisiológico lá, na fisiologia, para ver quem está com aquele secar que colhe dos jogadores, para ver quem está mais desgastado. Mas quem tiver em condições deve ir para o jogo, deve jogar, porque o Palmeiras precisa reagir no Brasileirão, que depois da Copa a gente já viu. Resultado pífio do Palmeiras no Brasileirão. Tá bem na Libertadores, se classificou, parabéns. Tá bem na Copa do Brasil, pegou o time da Série B, o Fortaleza, classificou, beleza. Agora é hora de ganhar também no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que está na zona do rebaixamento. Não dá para ficar enroscando com os times lá de baixo toda hora. Já perdeu para o Vasco no primeiro turno, quando o Vasco era lanterna. Então precisa ganhar amanhã, domingo, e a gente vai estar aqui para falar tudo sobre esse jogo junto com vocês, tá? Porque a notícia que está mexendo com o palmeirense é sobre uma possível transferência do Alan lá para a Inglaterra, para o Manchester City, que está vendendo o Savinho, vai para o Tottenham por 100 milhões de euros, e aí estão no mercado aí buscando um jogador para substituir, e a bola da vez é o Alan. O staff do Alan está muito otimista, está muito feliz com essa negociação, porque entende que é um momento, uma oportunidade única na carreira do jogador. Jogar na Inglaterra, num gigante como o Manchester City, e também o Alan indo para o City, com esses valores aí que estão sendo negociados, com certeza ele entra no radar da seleção brasileira também, o que seria muito importante para um garoto só de 22 anos. Que infelizmente no Palmeiras virou ala, né? O Alan tem que ser atacante, não ala, mas tem jogado um pouquinho mais atrás, tem atrapalhado um pouquinho, mas não interferiu no interesse de um gigante europeu do Manchester City, que quer realmente contar com o jogador para essa próxima temporada europeia. Então o Alan foi sondado, a proposta que chegou para o Palmeiras, só para ver se o Palmeiras aceitava, era de 30 milhões de euros. Claro que é insuficiente, até porque a gente sabe que em janeiro o Palmeiras recebeu uma proposta do Napoli de 35 milhões de euros e não aceitou. Então o City tem que melhorar um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho essa proposta, mas o negócio ainda está em andamento. Eu acredito que vai chegar uma nova proposta. E se chegar uma proposta de 40 milhões de euros, eu acho que o Palmeiras vai ter que negociar esse jogador, mesmo não querendo. O Palmeiras não quer liberar o jogador agora, está fazendo jogo duro, mas uma proposta de 40 milhões de euros, eu acho que é capaz de amolecer a Leila e a diretoria, e o Alan realmente pode ir embora, porque o staff dele já está até negociando as bases ali salariais. Então vai ser uma grande perda esportiva para o Palmeiras, mas vai encher mais uma vez os cofres do clube, que já vendeu o Endrick, o Alan, o Vitor Reis. Agora parece que é a vez do Alan de seguir o caminho da Europa também. Vamos aguardar, a gente está aqui para buscar mais informações.